riqueza e pobreza. Um paradoxo que incomoda e perturba o homem desde que nós fomos criados sobre a face da terra. No mundo moderno, somos formatados a atrelar a felicidade à posse de riquezas ou ao estado de estar enriquecido. A moderna sociedade não consegue ver o pobre como uma pessoa feliz. E esta mesma sociedade nos induz a entendermos que se formos ricos ou alcançarmos riquezas, mais facilmente entraremos no estado de êxtase e de alegria denominado felicidade. Para analisarmos este paradoxo, poderíamos usar muitos conceitos, porém nos valeremos da Bíblia para fazer uma análise desta condição muito comum nos nossos dias: riqueza e pobreza. É muito comum as pessoas questionarem por que há pessoas pobres e, em contrapartida, há pessoas ricas. Por que todos não são iguais? Por que pessoas boas sofrem, enquanto muitas vezes pessoas que são tidas como más prosperam e têm tranquilidade? Por que alguns vivem com tanta facilidade e alguns vivem com tanta penúria? Por que alguns continentes são tão ricos, por exemplo, o continente europeu, e por que alguns continentes são tão pobres e miseráveis, como, por exemplo, o continente africano? Nós nos valeremos aqui para falar disso de um texto que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, e que é um paradoxo bíblico sobre a riqueza e a pobreza. O referido texto bíblico nos fala de dois extremos totalmente antagônicos entre si. Num deles está um homem rico. A Bíblia diz que, além de ser rico, ele sabia viver bem com as suas riquezas. Ela deixa claro que ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E a Bíblia diz que todos os dias da vida dele, não era apenas aos finais de semana, não era apenas quando ele tirava férias, mas todos os dias este homem vivia esplêndida e regaladamente. E ainda há um detalhe nas entrelinhas que é visto no texto lá no final, quando ele chama Abraão de pai, que era uma expressão usada por pessoas que eram praticantes da fé judaica. Nós podemos por isso deduzir que ele era religioso. Ele tinha também uma religião. No outro extremo, o mesmo texto fala de um homem chamado Lázaro. E a Bíblia diz que ele jazia à porta do rico. Esse termo jazer, essa palavra jazer, ela quer dizer pessoa que não tem condições de ficar em pé ou assentado e que por motivo de enfermidade fica sempre deitado, na posição na qual jazem os homens quando a vida acaba. Então Lázaro, ele tinha alguma enfermidade que não permitia a ele a condição de estar de pé ou de estar assentado, como muitos enfermos podem estar. Ele tinha que continuamente estar deitado, ele jazia, ele ficava continuamente deitado e à porta deste rico.
A Bíblia diz que ele era cheio de chagas. Ele tinha alguma enfermidade que não é aqui detalhada e que fazia com que ele tivesse muitas feridas, muitas chagas abertas no seu corpo. Por ser um homem enfermo e que estava continuamente jazendo, deitado, a Bíblia diz que os cães lhe lambiam as feridas. Não é porque Lázaro tivesse prazer em ser lambido pelos cães, mas é porque a sua enfermidade era de tal forma incapacitante que impedia que ele enxotasse os cães. Lembremos-nos de que ele vivia deitado. Então ele era incapaz sequer de tocar os cães que vinham lhe importunar, lambendo-lhe as pernas, os braços, a barriga ou as costas. E a Bíblia diz que nesta condição como inválido, sem como lutar pela sua subsistência, ele vivia ali à porta do rico, desejando que alguma migalha que caísse da mesa do rico fosse dada a ele, para que ele pudesse então se alimentar e alimentar assim o seu físico. Queremos, já encerrando este aspecto, dizer que se ele vivia à porta do rico, ele podia ver, olhando para a casa do rico, todo o contraste que havia entre a sua vida como pobre, como enfermo, como mendigo, e a daquele homem que vivia como rico, bem-sucedido, entre aspas, feliz e realizado. Se você fosse Lázaro, o que você pensaria? Ah, Deus não é justo. Deus deu tanto a ele e a mim nem saúde deu. Ah, Deus não é justo, ele tem tanto e eu dependo da hora que uma migalha cai da mesa dele. E ainda hoje, nos nossos dias, quando uma coisa que nós estamos alimentando cai no chão, a gente não pega e põe na boca novamente. Lázaro desejava que alguma coisa que caísse da mesa servisse para matar a sua fome. Lázaro, nós sabemos pelo fim do texto que apesar disto tudo, ele servia a Deus. Ele andava nos caminhos de Deus. Ele obedecia os ensinamentos divinos. Ele tinha uma vida pautada na presença de Deus. Em vida, assim são vistos o rico e Lázaro. Porém, a Bíblia diz que aconteceu com eles uma coisa que acontecerá com todos os homens. Ambos morreram. E o que era uma desigualdade em vida, agora a Bíblia nos transporta para ver como seria isto na vida que segue além túmulo. Porque a Bíblia diz que morrendo o rico foi sepultado. Por certo, um velório e um sepultamento com a maior opulência e os melhores agregados possível, a melhor urna, as carpideiras que choravam com mais sentimento em volta do corpo, muitos amigos, família, um cortejo, por certo, abrilhantado por todos os requintes que demonstram consternação. Assim foi sepultado o homem rico. E Lázaro, que morreu, a Bíblia nem conta que foi sepultado, porque era comum no passado que pessoas que não tivessem nenhum tipo de recurso fosse jogado em determinadas regiões para servir de pasto aos animais que são de rapina e às aves que são de rapina. A Bíblia não fala do sepultamento dele, mas a Bíblia diz que depois da morte, o rico, aqui tão rico, com as suas riquezas, não alcançou a riqueza maior, que era a vida eterna cheia de paz na presença de Deus. Os bens dele não puderam comprar a salvação.
As riquezas dele nada valeram quando ele chegou diante de Deus e teve que ouvir a sua sentença. E a Bíblia diz que ele então está em tormentos, uma coisa que ele não conheceu em vida. Ele pede ao pai Abraão que Lázaro molhasse o dedo na água e lhe refrescasse a língua. Aquele Lázaro que, por certo, ele passava em vida longe dele, porque pela sua enfermidade, seu estado, ele era asqueroso. Às vezes tinha nojo, porque não, esse homem, os cães lambem ele. Agora ele desejava um pouquinho de água, ainda que fosse uma gota que corresse do dedo. E Lázaro, a Bíblia diz que na outra vida, ele que é tão descrito como infeliz aqui, ele descansava no seio, abraçado pelo pai Abraão, que aqui é o tipo de Deus. Se você tivesse que escolher sabendo o final dessa história, conhecendo a história nesta vida e aquela que viria além do túmulo, qual dos dois personagens você escolheria ser? O problema da nossa, muitas vezes dita, infelicidade é que nós não sabemos viver como Lázaro. A Bíblia não diz que Lázaro em momento algum questionou a Deus. Ah, meu Deus, por que esse homem é tão rico e eu tão pobre? Por que esse homem tem tanto, deste tanto ele, a mim não me deste nada? Por que nem saúde me destes? Por que para comer eu fico dependendo daquilo que cai ao chão, que muitos rejeitam? Por que, ó Deus, eu não tenho um amigo que me toque os cães, que pelo menos me faça essa benevolência, esse favor, essa misericórdia? Quando eles me veem lamber, porque eu não tenho uma pessoa que quando cuida de mim os toque. São questionamentos que às vezes nós fazemos. Meu Deus, por que eu sou assim e o fulano é daquele jeito? Por que meu casamento é assim e o do fulano é daquele jeito? Por que meus filhos são assim e os filhos do fulano são daquele jeito? Sabe por que Lázaro não questionava? Porque ele sabia que Deus não erra. Que Deus estava permitindo nesta vida aquilo que seria melhor para ele na vida eterna. Quem sabe se Lázaro tivesse sido rico, ele tinha se esquecido de Deus. Ele não teria tido um tempo para buscar a Deus como o rico não teve, apesar de ter uma religião. Muitos até poderiam dizer, mas que Deus é esse que permite isso com uma pessoa? Porque quando o homem aceita a vontade de Deus na vida dele, não há espaços para questionamentos. Tudo na vida dele, ele entende que Deus tem um plano de, através daquilo, a cada dia aproximá-lo mais da presença dele. Porque a verdadeira riqueza não são os bens, as mesas fartas, as opulências, os esplendores desta vida. A verdadeira riqueza é viver em Cristo Jesus a salvação. Porque os bens dessa vida vão até o túmulo, mas os bens eternos vão além do túmulo. E Lázaro descansou na presença de Deus. Descanso aqui Deus não lhe permitiu, como nós entendemos que é descanso. Mas ele entendeu que era melhor viver aquilo aos pés do Senhor e ter a riqueza eterna, do que Deus muitas vezes mudasse a sua sorte para que ele, com uma sorte diferente, se distanciasse de Deus e fosse agora para o mesmo lugar para o qual o rico foi. Portanto, o ensinamento é: Deus não é injusto comigo e com você. Deus não erra comigo e com você. Deus não quer que você questione a sua vida, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua família, os seus filhos, o seu presente, o seu futuro. Deus quer que, independente do que é a minha e a sua vida, nós estejamos aos pés dele, porque a verdadeira riqueza está por se revelar. Você está pronto para agradecer e glorificar a Deus pelo que você tem, pelo que você é? A verdadeira riqueza são aquelas que vêm com a bênção de Deus na nossa vida.